com a palavra de Deus, eu quero compartilhar com você. Entenda sempre o culto de Santa Ceia são cultos onde a gente busca de maneira muito sucinta apresentar para a igreja, porque é o culto onde nós temos a maior presença dos irmãos. Muitos não conseguem vir, não é porque não querem vir, não querem vir ao culto, é porque muitas vezes são impedidos pelo trabalho e por tantas outras demandas da vida que acabam nos impedindo. A logística da vida em Portugal ela é muito dura. Então, no culto de domingo de Santa Ceia, nós temos que aproveitar o máximo a presença de todos para poder comunicar e informar tudo aquilo que a igreja tem feito. Eu estive ali com a Marina e eu pude conhecê-la, uma visitante também. Foi muito bom poder te dar um abraço. Obrigado, Marina. Você é linda com esses cabelos prateados. A minha mãe também agora está prateada. Ficou mais linda do que ela. Ficou muito mais jovem. O Firmino também deu um abraço ali do Firmino. E aí o visitante falou: opa, eu sou o Firmino. Firmino! Campeão. Foi muito bom. Queridos, existem virtudes em nós que elas precisam ser aprimoradas. E nessa noite, com a graça de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre a virtude do acolhimento. Aqui na igreja, nós trabalhamos muito com essa palavra acolhimento, com a palavra integração. Existem virtudes em nós que elas precisam todos os dias serem aprimoradas, como por exemplo a paciência. A paciência é uma virtude que precisa ser adquirida, e quando ela é adquirida, ela precisa ser trabalhada. Nós proporcionamos um ambiente atraente, onde as pessoas nos acessam e encontram em nós o amor, a paz, a fé em Deus. Com nossas ações, nós atraímos pessoas ou nós repelimos pessoas. Com o seu jeito de ser, você pode ser uma pessoa tanto atraente como uma pessoa repelente. Então nós somos o tipo de pessoa que nós atraímos pessoas ou nós repelimos pessoas. Tudo isso através das nossas atitudes, manifestas através do nosso caráter diário. Ou seja, nós procuramos ser uma pessoa atraente em palavras e ações autênticas. Atraente não pelo exterior, mas com um exterior moldável, um exterior agradável, mas não vulnerável. O nosso interior, melhor dizendo, ele precisa ser moldável, ele precisa ser agradável. A maior beleza de uma pessoa está no seu sorriso, no simples sorriso. Por quê? Porque ele é uma manifestação de um sentimento que agrada, que cativa a pessoa. Na construção da igreja de Cristo, aqui, nós queremos juntos criar um ambiente agradável a Deus e às pessoas. Esse é o nosso intuito de nos reunirmos aqui como igreja, um ambiente onde a presença de Deus ela é real, e as pessoas, por causa dessa presença de Deus, se sentem acolhidas e amadas pelas pessoas que estão aqui. Nós queremos criar um ambiente que atrai a glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus, a unção de Deus, e que ela seja tão notória que esse local aqui seja aconchegante para as pessoas, que o aflito chegue aqui e ele encontre paz, que aqui venha o maná do céu, venha a presença de Deus, venha a glória de Deus. Todo esse ambiente aqui, ele é preparado. Como é importante dizer isso? A fé, ela traz a estrutura, não é a estrutura que traz a fé. Nós podemos estar num ambiente muito bonito, mas vazio, como nós podemos estar oferecendo a Deus um culto num local muito simples, numa casa de barro, onde não tem piso, não tem ventilador, não tem som, mas as pessoas ali cativam a presença de Deus, atraem a presença de Deus. Então nunca há no nosso pensamento como liderança que a estrutura vai cativar pessoas, ou que a estrutura vai prender pessoas. Muito pelo contrário, a estrutura muitas vezes impede as pessoas. Eu estava falando ali com uma pessoa logo na entrada, nosso irmão Vanessa Vulcão. Nós não queremos ser uma igreja perfeita, de jeito nenhum. Nós não trabalhamos para ser uma igreja perfeita, porque aqui está todo mundo num processo de mudança, de transformação. O dia que eu for perfeito, eu não vou estar mais aqui. O Senhor vai me levar para o céu. Então nós não esperamos aqui perfeição de ninguém. Pode ser que um dia a comida
glória a Deus que tem bebedouro para poder matar a sede. Pode ser que um dia a comida saia apimentada, glória a Deus. Pode ser que um dia errem, mesmo que são pessoas de mãos cheias. Pode ser que um dia errem ali no tempero, e isso não vai exigir de nós nenhuma chateação. Hoje eu falei que eu sou uma pessoa chata, mas eu não sou cheio de chatice. Uma coisa é você ser cheio de chatice, outra coisa é você ser chato para aquilo que está errado. E aquilo que está errado, mães e pais, muitas vezes nós somos taxados pelos nossos filhos como chatos. Tudo bem, mas nós não somos cheios de chatice. Então criar um ambiente onde a presença de Deus venha, um ambiente notório, um ambiente onde as pessoas se sentem amadas e acolhidas. Por isso que eu quero falar um pouquinho sobre a virtude do acolhimento. O maior acolhimento hoje da Santa Ceia é onde Jesus nos dá a oportunidade de sentar com Ele à mesa, de nos acolher, de nos receber à mesa. E por causa desse acolhimento de Jesus, proporcionado através da sua palavra, a palavra de Deus desperta em nós esse acolhimento. A grande pergunta é: como você recebe, como você acolhe a palavra de Deus na sua vida? Como exemplo, eu quero ler com você Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9, e vai falar ali de um texto muito conhecido para nós, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador é um texto conhecido para todos nós, e eu quero simplesmente poder esboçar com você e pedir que você, por gentileza, não feche a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia em papel ou numa plataforma digital, acesse a sua Bíblia e abra comigo Mateus capítulo 13, e aí nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Eu peço que não feche, porque depois nós vamos juntos, com a graça do Senhor, entender aquilo que Jesus está querendo nos dizer. Mateus capítulo 13, e eu vou ler nessa versão ao meio da revista atualizada, ARA, é a mesma que eu tenho aqui. Aí está só a revista atualizada. Deixa eu ver se é a mesma. Nos diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou, por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6: saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Queridos, a resposta daquilo que Jesus está falando sobre esses 4 tipos de solo aonde a semente caiu. Uma das regras da hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos da Bíblia, existe a exegese. O que é a exegese? A exegese é onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, eu não posso pegar um texto isolado, e 1 Pedro diz isso. Eu não posso pegar um texto isolado e desse texto criar um contexto. Muito pelo contrário, todo texto da Bíblia tem que ser respeitado dentro do seu contexto, porque um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então o que nós fazemos para a gente poder interpretar a Bíblia? Utilizamos a própria Bíblia. E foi exatamente isso que Jesus fez quando ele falou da parábola do semeador que saiu a semear. Então ele fala da semente que caiu à beira do caminho, ele fala da semente que caiu entre pedras, ele fala da semente que caiu entre espinhos, e por último ele fala da semente que caiu em boa terra.
Quando nós olhamos aqui para os versículos, nós conseguimos entender a partir do versículo 19, onde Jesus explica o que ele acabou de dizer. Ele diz assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Depois ele continua dizendo: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Depois ele fala no versículo 22: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e a produz 100, 60 e 70 por um. Quando Jesus ele está explicando exatamente sobre esse contexto, ele está falando que a palavra de Deus ela tem as suas finalidades. E quando a gente fala dessa virtude do acolhimento, falando de ensino, porque nós estamos agora vivendo o propósito do ensino. Então, quando nós falamos de ensino, nós estamos falando na capacidade de absorver a palavra de Deus, mas não apenas de ser conhecedor, mas ter a capacidade de aplicar a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11, o salmista Esdras possivelmente escreveu o Salmo 119. E ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, com o intuito de quê? Não pecar contra ti. Então, a partir do momento que a gente aprende a palavra de Deus, é para a gente poder colocá-la em nosso coração. Jesus está falando aqui: espera aí, o semeador saiu a semear, mas quando ele estava andando no caminho, caiu algumas sementes. Essas sementes não foram colocadas no local certo. Na semeadura, eu costumo dizer isso: não adianta você sair semeando em todos os lugares. Para você ter uma boa colheita, existem alguns princípios. Qual é o princípio? Uma semente boa, numa terra boa e na estação certa. Se teríamos qualquer um desses princípios, há uma possibilidade da safra falhar e termos apenas uma safrinha. Então o segredo não é sair semeando. O segredo é semear uma semente boa, numa terra boa e respeitando a estação certa. Por isso, como igreja proposital e intencional, tudo que nós criamos aqui no nosso planeamento, na nossa agenda, tem o respeito da estação. A gente pensa na estação, porque nós não vamos lutar contra o vento, nós não vamos lutar contra a chuva, contra a escuridão, contra o frio. O que nós precisamos fazer? Utilizar ao nosso favor. Respeitamos a natureza, porque a natureza contribui para os propósitos de Deus. Então esse homem ele saiu a semear uma boa semente, porém a semente caiu numa terra fraca, caiu no lugar errado, caiu à beira do caminho. E Jesus fala que essas pessoas que representam essa terra, a semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que prega a palavra de Deus. Só que a semente caiu à beira do caminho. São as pessoas que ouvem, mas não compreendem. Por quê? Porque elas são guiadas pelas suas incertezas. São pessoas indiferentes. Como é difícil você falar de pecado para uma pessoa que não acredita em pecado. Por exemplo, nos índios chavões, onde eu trabalhei 4 anos, a palavra pecado para eles não existe no vocabulário. Então você tem que traduzir o significado de errar o alvo, de pecado. Pessoas ouvem a palavra de Deus, mas elas não compreendem. Por quê? As suas incertezas, as suas dúvidas, a sua indiferença anula a palavra de Deus. São pessoas indiferentes. Por isso que a terra não consegue produzir o seu fruto. Depois Jesus ele fala que o semeador, ele semeou também entre pedras, ou num solo rochoso. E ele explica no versículo 20, que essas pessoas são as que ouvem também a palavra de Deus, recebem com alegria, mas dura pouco,
porque tendo pedras no solo, ainda que nasce a semente, não tem raiz para poder se aprofundar. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e recebem a palavra de Deus com emoção, emotivas. Aquelas pessoas que dão glória a Deus sem saber o motivo que estava dando glória a Deus. Eu participei de uma igreja em que era muito comum a gente glorificar a Deus. E tinha um amigo meu, um novo convertido, que ele estava contando um testemunho. E nesse testemunho que ele estava contando, dizendo como ele atravessou o rio entre México e Estados Unidos. O coiote colocou ele, e quando ele estava ali naquela boia, só tinha ele e uma outra pessoa. Mas Deus foi tão bom com ele, que no meio do rio, na escuridão, a boia começou a virar. Aquele homem ficou apavorado, e ele também, de repente, ele deu uma cotovelada no homem, o homem desceu o rio abaixo, e ele chegou do outro lado. E a igreja, glória a Deus, e eu falei, matou o homem. Misericórdia, isso é um testemunho, cara, assassino, matou o homem. E a igreja, glória a Deus, porque ele chegou do outro lado. Mas não entende o contexto que o homem se foi embora. Imagine sobreviver no rio caudaloso, violento, à noite, sem saber nadar, o homem morreu. E a gente glorifica sem saber. Jesus está falando desse tipo de gente que recebe a palavra de Deus de uma maneira emotiva. Ai, que lindo! Que palavras lindas! Demais! Do que ele entregou? Eu não sei, mas só sei que foi lindo. São palavras, são pessoas que recebem a palavra de Deus de uma maneira emotiva. Caem em pedras. E Jesus continua dizendo, no versículo 7, também o semeador saiu a semear. Além das que caíram à beira do caminho, as que caíram num solo rochoso, teve algumas que caíram entre espinhos. E Jesus fala, esses são os que ouvem também a palavra de Deus. Só que logo as circunstâncias da vida, logo sufocam a palavra. Porque o apego ao mundo, ao poder e aos entretenimentos fazem com que a palavra seja sufocada. Porque essas pessoas colocam o seu bem-estar acima de tudo e de todos. Então ela recebe a palavra de Deus. A palavra cai entre espinhos. Quando ela vê que por causa da palavra de Deus agora não fuma mais, não bebe mais, não pratica o mal mais, perde o sentimento de poder do pecado, de entretenimento, o que acontece logo? A palavra de Deus que foi plantada na terra do seu coração, ela é sufocada. Essas pessoas não recebem a palavra de Deus porque são autocentradas, pensam que tudo gira em torno delas, pensam e fazem com que o evangelho seja diminuído e encaixado dentro da sua realidade. Pessoas indiferentes, pessoas emotivas e pessoas autocentradas. É desse tipo de pessoas que Jesus está falando que não existe a virtude do acolhimento da palavra de Deus. Mas por último, ele continua dizendo, mas existe aquele que semeou em terra boa. E o que aconteceu? Jesus explica, esses são os que ouvem e escutam a palavra de Deus, porque compreendem a palavra de Deus. São aqueles que através da virtude do acolhimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, de viver um relacionamento de acolhimento com Deus, eles frutificam. Aquela semente da 30, 60, 100 por um, porque caiu numa terra boa. E eu acredito que através da virtude do acolhimento da palavra de Deus, a terra do nosso coração é uma terra boa. Quantos podem dizer amém? Amém? Os nossos sentimentos estão equilibrados. Ninguém está mais desajustado e nem desequilibrado. Também ninguém aqui é indiferente com a palavra de Deus. Também nenhum de nós somos guiados pelas emoções daquilo que vai acontecer ou daquilo que pode acontecer. Pelo contrário, estamos totalmente centralizados na palavra de Deus. E quando acolhemos a sua palavra, nós temos certeza que a sua palavra nos preenche, porque o acolhimento da palavra de Deus é o acolhimento do próprio Deus. Salmo 42, 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, estarei ante a sua presença. Quando estarei junto com Ele. Então nós
Nós nos reunimos aqui porque amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós nos reunimos aqui porque o mais importante na nossa vida é a presença de Deus. Como então podemos acolher aquilo que Deus tem para nós? Entendendo que Jesus vem para nos dar vida eterna. Você recebe bem isso? Você recebe esse acolhimento? Você acolhe essa ideia de que Jesus veio para nos dar a vida eterna? Você recebe bem isso? Jesus nos oferece um novo nascimento. E para haver um novo nascimento, precisa haver a morte da velha natureza. Só há possibilidade de nascer de novo se houver morte da velha natureza. Jesus vem para nos proporcionar um relacionamento de amor. Jesus nos oferece algo particular dele, sua graça presente, sua presença, seu perdão e seus braços. Quando eu me relaciono com a palavra de Deus, eu estou me relacionando com o próprio Senhor Jesus. Jesus vem para nos dar aquilo que o dinheiro não pode comprar, que o mundo não pode nos oferecer: o amor, o céu, a glória de Deus, o seu Espírito. Aquilo que o dinheiro não pode comprar, é isso que deve ter valor para cada um de nós. Quantos acolhem a palavra de Deus? Quantos recebem a palavra de Deus? Quantos querem viver a palavra de Deus? Por isso que eu posso te dizer que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso deve estar muito intrínseco em nós. Isso deve ser muito forte na nossa vida. Acolher a palavra de Deus, além da virtude do acolhimento. O som está alto. Está alto? Se tiver, baixa só um pouquinho, que eu me alegro. Baixa só um pouquinho. Obrigado. Não quero incomodar nem fazer raiva de ninguém. Meu Deus. Queridos, além da virtude do acolhimento da palavra de Deus, nós precisamos do acolhimento da presença de Cristo em nós. Interessante de Mateus, nós vemos Mateus 13. Mateus capítulo 19, conta-nos a história de um jovem rico. Atenção, jovens, deixa eu falar para vocês sobre o jovem rico. Esse jovem, ele se aproximou de Jesus. O contexto de Mateus 19 nos diz isso. Ele até chamou Jesus de bom mestre. Ele reconheceu quem era Jesus. Então ele faz uma pergunta para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Interessante que ele se aproxima de Jesus, ele reconhece quem é Jesus, ele entende que Jesus é bom, ele reconhece que Jesus é mestre, que Jesus tem as respostas para a sua alma, e ele pede de Jesus: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus responde para ele: guarda os mandamentos. Ele diz: Senhor, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. O jovem rico responde: eu tenho guardado. Ainda o que me falta? Essa palavra, ainda o que me falta, que nos desperta. Além dele guardar os mandamentos, porque ele era religioso, ele sentia que ainda faltava alguma coisa. E é por isso que ele vai ter com Jesus. E Jesus entende o que ele quer dizer, o que ainda faltava para aquele jovem, mesmo conhecendo a Bíblia e os mandamentos daquela época. Faltava uma convicção, porque a convicção, ela só vem com relacionamento com Jesus. Eu posso citar todos os versículos da Bíblia, eu posso saber quantos capítulos a Bíblia tem, eu posso ler a Bíblia muitas vezes. Uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa é ter revelação de quem a Bíblia quer nos mostrar. Esse é o entendimento. Então, a partir do momento que eu guardo a palavra de Deus, mas eu não coloco em prática, eu não vivo um relacionamento com Jesus, eu sinto que ainda falta algo, porque eu vivo de uma maneira religiosa. Faltava o relacionamento da salvação. Jesus então olha para aquele jovem e diz para ele assim: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens. Jesus não está falando para alguém pobre, Jesus está falando para um jovem rico. Jesus vai e diz: queres ser perfeito? Vai e vende os teus bens, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu.
A proposta de Jesus é trocar os bens desta terra pelos bens no céu. E aí depois Jesus pega e diz: depois disso, vem e segue. É claro que quando o jovem ouviu isso, sendo ele rico, o versículo 22 diz que, tendo porém o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste. Ele ficou triste. E a Bíblia faz questão de dizer: por ser dono de muitas propriedades. Qual era o problema daquele jovem? O que faltava para aquele jovem ter a vida eterna, visto que ele era um religioso? Faltava o desapego do vai, vende tudo que tem e vem e segue-me. Sabe o desapego do vai e vem? Vai, se desfaz de tudo que você é, para você vir e se tornar a pessoa que você precisa ser. Vai, desfaz de tudo, vem e segue. Alguns estudiosos ousam a dizer que possivelmente este jovem rico seria o substituto de um dos discípulos que futuramente iria faltar. A proposta que Jesus tinha para esse discípulo era muito grande, mas por que ele não foi, vendeu seus bens e voltou para Jesus? Porque o amor aos bens e ao conforto era maior do que o amor proposto a Jesus. Ele não foi vender os seus bens e voltou porque o seu perfil na sociedade era mais importante do que ser um discípulo de Jesus. Sabe o perfil que a gente entende muito bem hoje nas redes sociais? Que a gente quer se parecer diante das redes sociais. E por causa disso a gente posta de tudo e de todas as coisas, mas a gente não posta as coisas de Deus. Porque se a gente postar, a gente corre o risco de perder seguidores, de perder admiradores, de perder pessoas que promovem o conteúdo que eu estou produzindo. Afeta o meu perfil se eu disser que eu sou um crente no trabalho. Afeta o meu perfil se eu disser que eu sou um pastor no meu trabalho. Afeta o meu perfil se eu disser que eu vim aqui não para ganhar dinheiro. Sim, eu vim aqui para poder falar de Jesus, não de uma religião ou de uma igreja, mas eu vim aqui falar da vida eterna, aquilo que o dinheiro, o euro não pode comprar, aquilo que o sucesso profissional não pode produzir. Eu vim falar de Jesus. É claro que muitos não querem perder o seu perfil, a sua forma de se apresentar diante da sociedade. Aquele homem não queria perder tudo que tem, vender e dar aos pobres, e agora deixar de ser rico para ser discípulo de Jesus. Ele não gostou dessa proposta. O sentimento de poder das riquezas é maior do que o altruísmo. Sabe o sentimento de poder? Como é bom quando você tem 30 mil euros na conta. Aleluia. Graças a Deus. Eu ainda não tenho. Papai já morreu, mas a herança não chegou. Não tem? Mas é um sentimento muito bom. Sabe quando você coloca 1.000 euros no bolso? Coisa de pobre, né? Eu quando eu recebo o meu salário, meu envelope, eu digo lá na obra, eu estou rico. Estou rico, recebi aqui. Estou mais rico que antes, já tenho alguma coisa para me poder festejar com a família. O dinheiro ele traz para nós o sentimento de poder. E para esse jovem rico era muito maior do que o altruísmo, de dar tudo e ver o bem do próximo, sendo ele mesmo beneficiado. Esse jovem não se desfez de tudo, porque a salvação estava na conquista dos seus próprios esforços. O amor e o apego às coisas dessa terra nos afasta de cumprirmos os propósitos que Deus tem para nós. Às vezes o vai e vende para a gente é tão valioso, mas o vem e seguir a Jesus é algo tão glorioso. Aquele jovem rico não acolheu um relacionamento direto com Jesus. Era essa a proposta de Jesus. Eu quero que você ande comigo. Eu quero que você participe comigo daquilo que Deus tem para você, jovem rico. Mas ele rejeitou a Jesus em sua vida diária, porque diariamente ele iria andar com Jesus. Por isso, ele negou a Jesus. Ele deixou Jesus. Ele não acolheu a proposta que Jesus tinha para ele. Nós não acolhemos a presença de Jesus porque nós estamos cheios de razões, estamos cheios de nós mesmos. Por isso não acolhemos a graça de Cristo, porque é mais fácil, como esse jovem rico,
ter uma religião, ter leis, obras e obrigações, do que ter um relacionamento direto com Jesus. Sábado nós trabalhamos passado aqui, fazendo esse altar. Eu louvo a Deus pela vida de homens que trabalharam aqui. Louva a Deus, foram mais de 30 pessoas trabalhando aqui na igreja, adultos, para a gente poder reformar esse altar, colocar um urinol ali na casa de banho, arrumar a calçada lá fora, para a gente poder pintar a salinha das nossas crianças. Foi muita gente trabalhando, foi um trabalho voluntário. Depois, no decorrer da semana, na segunda-feira, veio eu e a Gisele aqui, trabalhamos até tarde. Na terça trabalhamos aqui, veio alguém aqui, as nossas mãos já estavam doendo de tanto esticar esse carpete. Apareceu alguém aqui 10 horas da noite e nos socorreu. Na quinta-feira a gente veio, na sexta a gente veio. Eu digo isso que é fácil, prazeroso, trabalhamos aqui até meia-noite. Mas se fosse para mim e a Gisele estar aqui orando sozinhos à noite, era difícil. É mais fácil trabalhar para Jesus do que viver um relacionamento com Jesus. É mais fácil fazer as coisas para Jesus do que ter um tempo de qualidade em sentar e ouvir a voz de Jesus. Como é difícil quando você está trabalhando, as horas passam rápido, mas quando você propõe estar somente com Jesus, parece que as horas não passam. Essa é a ideia de Jesus. Ele quer que a gente desfrute da sua presença. Por isso, ame a Jesus acima de tudo. Jesus, ele foi com que objetivo? Preparar no céu um ambiente acolhedor para nós. Lembra de João 14, 1 e 2? Jesus diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou ter dito: vou preparar-vos lugar. A ideia de Jesus é ir para o céu, preparar um ambiente acolhedor para nós. Um ambiente onde a gente será recepcionado. Olha a virtude do acolhimento. O acolhimento da palavra de Deus. O acolhimento da presença de Jesus na nossa vida. Olha a importância de termos também uma igreja que acolhe pessoas. E com isso eu finalizo. A virtude do acolhimento na igreja. Assim como Cristo foi preparar um lugar de relacionamento eterno com Ele, devemos preparar um ambiente acolhedor na sua igreja. Essa é a nossa proposta. O perfil de nossa liderança precisa ser acolhedora. Todos devem acolher uns aos outros. Nossos valores estão baseados em Cristo, que é acolhedor. Por isso nós somos cristocêntricos, amando as pessoas e cuidando delas. Nossa liderança, como pastores pequenos, é que nós devemos ser acolhedores, promovendo tudo que edifica, que exorta, que consola e que salva. E como acolhedores, nós devemos rejeitar todas as ações que causam divisão e separação no acolhimento. Nós precisamos proporcionar um ambiente acolhedor. Eu sempre falo aqui para os irmãos do louvor, quando terminarem o culto, desçam e abraçam as pessoas. Os irmãos do louvor, vai para a porta, porque o nosso sonho é fazer uma conexão do altar com o louvor. Não pode haver uma diferença. A ideia da salinha pastoral para orar pelas pessoas é linda, mas eu não sou tão a favor de uma sala pastoral, que a gente fica muito preso ali na sala pastoral. E como eu gosto de acolher as pessoas, de abraçar as pessoas, então quando termina o culto, você que já está aqui há algum tempo conosco, você não é menos importante, mas é porque eu quero acolher os visitantes. Eu quero dar um abraço nas pessoas. Esse deve ser o perfil da nossa liderança. É muito bom estarmos aqui entre nós, mas pode ser que um visitante que está aqui não volte, e eu tenho a oportunidade de dar um abraço nele, de desejar uma boa semana para ele, de saber como é que ele está, de cuidar dele. A igreja somos nós que formamos, não é o pastor. Talvez você pode me ver aqui à frente, mas querido, ninguém faz nada grande sozinho. Junto comigo e junto com a equipe que eu estou, tem mais de 100 pessoas trabalhando para que esse culto aconteça. Mais de 100 pessoas. Tem muita gente trabalhando durante a semana. Tem gente que está trabalhando em projetos já de final de ano. Tem gente que já está trabalhando no culto de Santa Ceia do mês que vem. Enquanto nós estamos aqui, tem gente que está orando por nossas vidas, nos cobrindo o coração. Tem gente trabalhando na salinha, tem gente trabalhando na cantina, tem gente que vai estar trabalhando depois levando os irmãos em casa. Existe toda uma equipa
trabalhando para que o culto seja agradável ao Senhor. Então somos nós que proporcionamos esse ambiente acolhedor. A igreja não recruta trabalhadores, nós somos de maneira voluntária acolhedores de pessoas. Nós devemos acolher, nossas perspectivas devem proporcionar isso. A maneira com que você enxerga as coisas é a sua perspectiva. O acolhimento ele não vem para poder suprir a necessidade de aceitação e aprovação. Você sabe que muitas pessoas me procuram só quando precisam. Muita gente me procura só quando precisa. E eu sei que com você também é assim. Muitas pessoas só me procuram, só me ligam quando precisam. E eu fico tão feliz quando elas ligam para mim. Essa é a minha perspectiva. Quando ligam para mim, pode dizer: pastor, eu só estou te ligando porque eu estou precisando de você. Porque no meu entendimento, o que eu tenho? Essa pessoa ligou para a pessoa certa. Eu estou aqui para resolver o problema dela. Eu sou um resolvedor de problemas em Cristo. Eu não sou um criador de problemas. Então você ligou por interesse próprio, você ligou para a pessoa certa. Manda a charada que eu vou matar. O que você está precisando, meu brother? Diz que eu tenho pressa para trabalhar aqui. Olha, pastor, não preciso de um advogado. Tá bom, muito bem, tem um irmão crente. Já ligo para o meu irmão, por favor, não pise na bola, que essa pessoa que é muito querida, ela é muito amada. Cuide dela. Nós somos solucionadores de pessoas. Quando alguém liga para mim só por interesse, está ligando para a pessoa certa. Se precisar de alguma coisa, liga para mim. Deus tem uma resposta para você. Essa é a minha perspectiva. Quando liga para mim, eu falo: ainda bem que você me ligou. O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Sabe por quê? Eu entendo que nós somos um agente celestial de segurança pública. Essa é a nossa ideia. Nós somos um profissional da saúde espiritual. Pastor, eu só liguei que eu preciso de oração. Você ligou para a pessoa certa. Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Pastor, mas eu sou interesseiro, que coisa boa. Você precisa encontrar alguém que quer matar seu interesse. Jesus, vem que você vai receber da água viva. E você não vai vir mais por interesse, mas por amor. Mas enquanto estiver vindo por interesse, vem para a pessoa certa. Essa é a minha perspectiva. Ainda bem que veio para mim. Deus direcionou ele a vir para a pessoa certa. Eu quero ajudar. Eu tenho um princípio de sucesso. O meu princípio de sucesso é que aonde o Ramon passa a mão, ninguém volta atrás, não. Ou eu conserto ou eu quebro. Se diz, eu estou na reparadora essa semana, chovendo. Reparadora, uma maquininha de cortar piso. Eu liguei ela, quando eu liguei ela, eu tomei um choque. Joguei ela no chão, misericórdia. Meu patrão levou um misturador para mim de leite massa. Você tem que ficar apertando ele. Eu já falei para os empregados que levam o misturador: se trouxesse misturador de novo, eu vou quebrar ele. E pode dizer para o chefe. Eu fui trabalhar numa casa do senhor Eduardo, em português. E aí eu fiz a restauração na casa dele. E ele deixou uma cama na entrada da porta. Uma cama velha. E ele tem muito dinheiro. E deixou uma cama. Eu sempre pulando aquilo com balde de massa. Foi o Fábio, trabalhou, se acidentou lá. Quando eu voltei, a cama estava lá. Primeira coisa que eu fiz, peguei o martelo, quebrei a cama toda. Quebrei. Ele chegou para minha cama, eu falei: quebrei, está lá no lixo. Mas aquilo era para doação. Eu falei: seu pai, você vai doar lixo? Vai doar lixo? Aquilo é lixo. Coloca fogo naquilo, homem. Que não vale nada. Não presta para nada. Irmãos, aonde você passa a mão, ou você conserta ou você quebra. Desmanche e faz de novo. Essa deve ser a nossa ideia. Já falei, então o misturador já está marcado com a fita. Um dia que vier eu vou pegar e vou arrebentar no chão. Falei: seu Xavier, cansei de tomar choque. Um dia ele levava uma bitoneira para mim e eu estou mexendo massa. E a bitoneira caía. E o chão, olha, caía o disjuntor. Liguei para o chefe: essa bitoneira está com problema. Essa bitoneira toda hora cai o disjuntor. Vou mandar o eletricista para sair. O eletricista foi lá e passou, colocou um disjuntor forte. E a bitoneira começou a dar choque. Eu falei: eu vou colocar água e areia na bitoneira, mas eu não vou encostar na bitoneira, eu vou lá no carro e desligo. Só que eu não coloquei, mas a gente, como trabalhador da construção civil, a gente tem algumas manias. Uma das manias era bater a pá na bitoneira. Joguei a areia e esqueci. Quando eu bati a pá, eu tomei um choque quando a até levantou. Isso vai me matar. Liguei pro chefe: olha, você colocou aqui uma coisa que vai me matar. Tira essa bitoneira daqui, pelo amor de Deus. Queridos, esse deve ser o nosso princípio. Você
Como Deus disse para Jeremias: Jeremias, você vai construir, mas você vai derrubar antes. Vai quebrar tudo, quebra tudo. Depois faz de novo. Mas o errado nós não podemos aceitar. Eu sou um agente do céu, rumo à glória de Deus. Então, quando os interesseiros ligam para mim, essa é a minha perspectiva. Eu não fico abatido, eu fico feliz. Meu Deus, Deus direcionou. Alguém ligou para mim, mandou uma mensagem ontem para mim dizendo que precisava comprar um carro. Hoje de manhã eu cheguei na porta e falei: irmão, pastor, sabe aquele carro que eu ia vender? Está à venda. Aleluia! A resposta: se ligou por interesse, já vou ligar para ele: brother, já tem um carro. É só pagar que ele é seu. Não encontra a igreja. Venha ter as pessoas certas. Qual é a sua perspectiva de um ambiente acolhedor? A igreja somos nós que fazemos, não é o pastor e nem a equipe que está trabalhando com ele. Somos todos nós. Sejamos acolhedores. Tenhamos a virtude de acolher pessoas na igreja. Hoje, quando terminar, vai ali na cantina, investe um tempinho, come com a gente, dá um abraço na gente que aceitou a Jesus, abraça os visitantes, abraça o irmão. Eu não me assusto se a Bruna, que está conosco há 5 anos, alguém nem sabe o nome dela, estou sabendo hoje, porque nós não proporcionamos isso. Precisamos quebrar isso. A virtude do acolhimento da palavra de Deus, da presença de Jesus e o acolhimento na sua casa. Vamos orar. Se você pode, fique de pé, por favor. Eu quero orar por sua vida.